Queridos irmãos, estamos gravando mais uma mensagem para essa quarta-feira. Espero que Deus esteja operando no seu coração. Estamos falando sobre o modelo da igreja e a necessidade de nós nos adequarmos através da operação do Espírito Santo em nós ao que o Espírito Santo tem nos ensinado. Muitas vezes nós aprendemos com o Espírito Santo e deixamos na prateleira o ensino, ou numa boa memória. Porém, esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que quando nós aprendemos alguma coisa, isso venha a ser prática da nossa vida. O interessante, irmãos, é que em hebraico, a palavra ouvir e a palavra obedecer são a mesma palavra. A palavra chamar, né? A palavra chamar, de onde sai a palavra Shamuel, né? Deus ouviu ou obedeci ao Senhor. Pode ser interpretada esta palavra. Interessante, né, irmãos? Então, eu espero que realmente a palavra de Deus de hoje traga para você uma compreensão correta e uma prática correta em nome de Jesus. Eu vou ler o 2 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós estamos tocando em 3 poderosas virtudes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça existe em Cristo e coexiste em Cristo pelos séculos dos séculos. A graça não é que ela a partir de certa data funciona, não. A graça foi estabelecida em Cristo e a graça se manifestou a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, a humanidade não tinha nenhuma possibilidade de dar certo sem Cristo. E quando Cristo entra na humanidade, entra sendo humano, entra pela via que todo ser humano entra, através da barriguinha de uma mulher chamada Maria, nasce e vem a ser a nossa gloriosa e poderosa salvação. Então, Cristo provou todas as nossas tentações, provou todas as nossas dificuldades e, através dela, trouxe a nós a salvação do Pai através do seu grande amor, manifestando a graça através de Cristo e derramando sobre os nossos corações esse poder glorioso da comunhão do Espírito Santo. Então, quando Paulo termina essa carta, ele vai
direto na veia. Ele falou: olha, irmãos, sejam muito alegres. Eu espero que a alegria do Senhor tome conta do seu coração. Sede muito alegre. Sabe por quê? Porque a obra de Cristo nunca vai parar. A obra de Cristo, ela é para sempre. Então, tenha essa certeza que aquele que está trabalhando em você, ele não se cansa e nem descansa. Ele sempre está trabalhando ao teu favor. Nas horas mais incríveis da sua vida, ele está trabalhando. Nas horas mais difíceis, nas horas mais alegres, em tudo o Senhor tem se manifestado. Na tua vida e através da tua vida. Então, isso pressupõe já a obra de Cristo na nossa vida. A verdade dele, a vida dele e esse caminho que nós estabelecemos nele, pois ele é o caminho, então ele é o caminho estabelecido pelo Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Isso mostra que o caminho é poderoso e glorioso. Então, a primeira coisa é essa prática da alegria. Sabe, você pode levantar todos os dias reclamando das coisas que estão acontecendo à sua volta. Achar que o mundo está indo de mal a pior e ficar envenenado pelas notícias dos meios de comunicação, pela internet, e você ficar com aquela impressão de que você foi abandonado nesse mundo feio e horrível e você não tem saída. Ou então você pode buscar a alegria do Senhor. Primeira coisa, quando você se regozija no Senhor, você é uma pessoa forte, uma pessoa valorosa, uma pessoa que participa de uma fé inabalável, de um reino inabalável e de um modelo, de um estilo de vida que está totalmente formado e firmado no Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro conselho e a primeira atitude que você vai tomar, regozijar-se no Senhor, com toda a alegria e com todo o amor. Que você possa desfrutar dessa alegria. Segundo passo, sede perfeitos. Agora melhorou, né? Nada como ser perfeito. Mas nós somos perfeitos em como? Entrando na escola da perfeição? Fazendo seminário da perfeição? Não. Nós somos perfeitos no Senhor. Então a perfeição não é por causa de você, mas é por causa do Senhor. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o seu precioso dia, ou o dia de Cristo, ou o dia em que todas as coisas serão reveladas. Este é o dia que o Senhor fez para você viver a perfeição dele. Ah, mas tem tanta coisa errada. Pois é, deixa Jesus agir. Deixa Jesus continuar a obra de aperfeiçoamento da tua vida. Há coisas, há cacuetes, há formas de a gente reagir que ainda nos remetem à maneira antiga de reagir. Paulo mesmo combate em 2 Coríntios. Vocês estão agindo como meninos na fé. E vocês não são diferentes em nada dos ímpios. Olha que terrível. Mas quando nós nos apropriamos da nossa verdadeira identidade,
nós entendemos que em Cristo somos perfeitos. Você já agradeceu a Deus porque em Cristo você é perfeito? Eu te dou um segundo para dizer isso. Jesus, graças eu te dou, porque em Cristo eu sou perfeito. Sede consolados. Aqui, esta palavra está te remetendo a uma ideia poderosa de que nós somos consolados, confortados pelo Espírito Santo e que nós fomos consolados pelo Espírito Santo para servir de consolo aos nossos irmãos. Então, o consolo com que o Espírito Santo tem alcançado nossa vida acaba produzindo consolo no coração dos nossos irmãos. Sede de um mesmo parecer. Olha, meus irmãos, que a unidade faz, nos dá um mesmo parecer. Quando a coisa não vai bem, você já notou que fica aquela dúvida? Faz, não faz? Pode, não pode? Será que é? Será que não é? Será que eles estão deixando ou não estão deixando? Será? Irmãos, essas coisas são coisas de criança. Quando nós somos de um mesmo parecer, essas coisas são fáceis de ser resolvidas. Né? Então Deus já deu elementos para que nós possamos ser de um mesmo parecer. Ele nos tem dado o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos traz essa unidade. E conhecimento da sua palavra. Tudo que nós vamos fazer está baseado na palavra de Deus. Todas as visões, todas as profecias, todos os sonhos, eles têm que estar baseados na palavra de Deus. Não existe sonhos contrários à palavra de Deus que vão dirigir a nossa vida. Muito pelo contrário, serão combatidos pela palavra e nós não vamos permitir que essas coisas aconteçam. Vivei em paz. Interessante, né, irmãos? Que recomendação maravilhosa. Viver em paz é um grande segredo. Nós só vivemos em paz se nós deixamos o príncipe da paz reinar sobre a nossa vida. Né? Você nota que em todo o nosso entorno existem possibilidades de haver guerra. Na nossa família, entre os irmãos, há possibilidade de haver guerra. Mas a Bíblia nos recomenda, quanto for possível, que vocês tenham paz com todos os homens. A nossa atitude nos leva a ter paz com todos os homens. Isso é poderoso para a vida dos nossos irmãos. E o Deus de amor e de paz será convosco. Você nota que a alegria, ser perfeito, ser consolado, ser do mesmo parecer, viver em paz, nos traz a presença de Deus. Que coisa interessante, né? Se nós deixarmos estas coisas gloriosas de Deus nos levarem para uma conduta que é o viver de Cristo em nós, Deus estará conosco sempre. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso é muito importante, irmãos. A nossa saudação mostra o pacto e a aliança que temos uns com os outros, né? Muitas pessoas confundem o ósculo, por isso que aqui está dizendo que o ósculo é santo. Então, se nós beijamos alguém, nós beijamos com santidade. Isso mostra a aliança que nós temos em Cristo com os nossos irmãos.
E ele fala da saudação de todos os santos. Devemos sempre nos saudar constantemente. Isso mostra não só boa educação, mas saber que o nosso irmão é parte do mesmo corpo, né? Por isso nos saudamos uns aos outros. A graça, ela é manifesta através de Jesus Cristo, né? Pela graça sois salvos. A graça, ela é poderosa para que tudo o que precisamos, ela nos dê a suficiência. Por isso que Paulo ouve do Espírito Santo, ouve de Deus. A minha graça te basta. Toda a suficiência está no Senhor. E a graça tem alcançado a humanidade nesses 2000 anos. Desde a cruz até hoje, a graça de Deus tem trabalhado por nós. E traduzida por dom imerecível, por presente que nós não merecíamos, mas a graça, na verdade, é a doação que Cristo faz para que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. Está garantido que você, no final do processo, estará realmente sendo a expressa imagem de Cristo. A graça faz com que os irmãos tenham um sinal. É como se ela fosse a aliança que temos entre nós. Porque cada um de nós carrega esta graça que anula o que para trás fizemos, que destrói o poder do pecado, que desfaz a nossa fama maligna e nos introduz num novo nome que está em Cristo Jesus. Então isso é graça de Deus, é termos os nossos pecados e as nossas iniquidades totalmente aniquilados pelo poder da cruz, e também todas as nossas enfermidades e as nossas dores tomadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Preciosa graça, poderosa graça, maravilhosa graça. E nós desfrutamos dessa graça por nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus, interessante, o amor de Deus gera a graça, mas o amor de Deus é virtude intrínseca da divindade. Deus é amor. E esse amor, ele alcança os nossos corações através do Espírito Santo, todos os dias. Então, o Pai, que é amor, ele, olhando para esta humanidade, esta terra desenfreada, desajustada, desmoralizada, amoralizada, desta terra sem rumo, ele envia Jesus Cristo. Ele nos ama de tal maneira que ele dá Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, temos assim a manifestação de Deus sobre nós. Irmãos, a graça sempre vai fazer
com que nós olhemos para os nossos irmãos com compaixão, com misericórdia, não com julgamento. A graça não julga. A graça estabelece a justiça de Cristo. Somos justificados por Cristo. Isso é parte da graça. Então não julgamos mais segundo o rigor de uma lei. Nós usufruímos do perdão absoluto de Cristo. Pecaremos, pois, para que a graça seja abundante? De modo nenhum, diz Paulo. Porque nós estamos livres do pecado através de Cristo. Então exerça a tua liberdade. Seja livre através da graça de Deus. E o amor de Deus, ele estabelece a forma com que nós devemos viver como igreja. Nós devemos amar uns aos outros. Aquele que ama alguém que é gerado de Deus, ele ama Deus e ama o seu irmão. Nós devemos amar não porque fazemos força, mas porque fomos gerados de semente incorruptível. E esse DNA de Deus está nessa semente. Por isso nós podemos amar uns aos outros. E esse amor, ele estabelece uma casa. Interessante isso, né? A casa firmada sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, essa casa que não se abala, ela foi edificada sobre o amor de Deus. Então, tudo que não foi edificado sobre o amor de Deus, ficou para trás. Então, quando você vê alguma coisa destruída, que deveria permanecer para sempre, é porque não foi edificado no amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é para sempre. O amor de Deus é eterno como Deus é eterno. O amor em todas as nossas relações sociais. Nós devemos ser amorosos. Esse amor deve alcançar todas as pessoas que estão à nossa volta. E a comunhão do Espírito Santo. Isso, meu irmão, é vital para o nosso viver. A comunhão do Espírito Santo, ele nos leva a termos um posicionamento